Quero também cumprimentar os ouvintes do programa Voz da Libertação que nos acompanham pela Rádio Itaí, pelo canal do YouTube da Rádio Deus e Amor do Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês. Vamos ler agora a palavra de Deus em Números, capítulo 14 e o versículo 1. Número, capítulo 14 e o versículo 1. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Alguém que hoje está nos visitando pela primeira vez. Pastor, é a primeira vez que eu venho em um culto nesta igreja. Tem alguém hoje pela primeira vez? Uma pessoa, duas, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Tem mais alguém, primeira vez, pastor, que eu estou aqui nesse culto, participando aqui nesta igreja, primeira vez. Seja bem-vindo, que maravilha. Deus abençoe vocês, tá bom? Mais alguém, primeira vez? Não? Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sintam-se em casa, pois na verdade aqui é a casa do nosso Pai, né? E o filho fica à vontade na casa do Pai, sim ou não? Ele se sente bem, então se sinta bem. E eu tenho certeza que o Pai vai falar conosco aqui nesta noite, amém? Números capítulo 14, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, até o versículo 9. Mas eu tenho certeza que faz parte, né, irmãos? E ler, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, quanto nós mais estivermos conectados com ela, fazendo leituras diárias, não somente aqui, é importantíssimo para a nossa vida. Então vamos ler então o que diz o texto. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e a nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Amém? Levanta a sua mão para o céu, ou a sua Bíblia, e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, pode bater palmas, pode glorificar ao Senhor dos Exércitos. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se você puder liberar o melhor glória nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai achar graça. Certamente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Irmãos, as definições dos dicionários indicam que a palavra medo, ela tem um significado, uma espécie de perturbação diante da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser exposto, ou melhor dizendo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Para outros, o medo é uma trava que ajuda a passar nos riscos e consequências antes de fazer algo. E é uma resposta, podemos dizer assim, imediata nos momentos que se sentem amedrontados e precisam agir. Algumas pessoas acabam travando, algumas pessoas acabam recuando. No entanto, quando esse medo evolui e passa
passa a comprometer o seu dia a dia, passa a comprometer as suas escolhas e decisões, podem fazer com que o sujeito paralise em sua vida, estando atento apenas ao medo. E isso é preocupante. Isso torna-se complicado na vida do ser humano. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. E as circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Duas reações. Deixar que o medo nos domine ou entregar a Deus. O salmista, no capítulo 34, versículo 4, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O salmista entendeu que buscando ao Senhor e entregando a Deus a sua aflição, ele livra do medo. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Em Hebreus, ele está deixando bem claro a minha confiança em dizer: o Senhor é quem me ajuda. E se é o Senhor quem me ajuda, se a minha confiança está nele, então não temerei o que o homem possa fazer. Não me preocuparei. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 em diante, diz: eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. O texto continua dizendo: então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo de que vós tomei 12 homens de cada tribo, um representante. É o que está dizendo o texto. Em Números 13, Números capítulo 13 e o versículo 17, Moisés agora ele envia os espias para espiar a terra de Canaã. Eles espiam e eles sobem por o lado do sul, eles pegam o caminho que conduz pela montanha. Eles olharam e viram que a terra era boa, eles olharam e viram o povo que habitava naquela terra, porque a ordem era que eles espiassem a terra, que eles olhassem para aquele povo, que eles pudessem identificar, que eles pudessem ter o entendimento de qual o melhor caminho, se a terra verdadeiramente era uma terra que poderia ser utilizada, se os inimigos eram fortes ou não, o que eles poderiam ter. Então, de fato, era necessário que eles criassem uma estratégia. E o texto diz que a terra em que habita, se é boa, se é má, ou quais as cidades, também como a terra, se era fértil, se era estéril, e eles deveriam espiar, eles deveriam observar tudo isso. Números 13, 25, eles voltaram de espiar a terra depois de 40 dias. Eles foram para espiar e agora voltam com a resposta para aquele povo. Eles deveriam trazer a eles tudo aquilo que eles analisaram. E o texto diz, no versículo 27, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. A terra, de fato, eles olharam e reconheceram: é uma terra boa, vale a pena entrar naquele lugar, vale a pena habitar naquela terra, vale a pena morar naquela terra, vale a pena ir para aquele lugar. Terra que mana leite e mel significa na Bíblia a riqueza, produtividade da terra de Canaã, o território que Deus havia prometido para Israel, o território que Deus havia prometido para eles. Embora estivesse cercada por regiões desérticas, Canaã era uma terra fértil, com terreno propício para a produção abundante de mantimentos. Era um lugar, assim como Deus havia falado, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Números 13, 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eles agora estão trazendo para aqueles homens, quando eles voltaram de espiar a terra, eles estão diante de todo Israel, estão declarando para eles tudo aquilo que eles viram, tudo que eles espiaram, tudo que eles concluíram. Eles trazem a resolução: a terra é boa, porém, aí
nós vamos entender que agora eles vão trazer para aquela nação algo que vai assustar aquelas pessoas. Um texto diz, porém, que habita nessa terra é poderoso. O povo que habita nessa terra é um povo poderoso. Porém, finaliza uma oração cujo conteúdo faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Então isso quer dizer, eles estão vindo com uma oração, eles estão vindo com uma frase, com um texto, e eles estão dizendo, a terra é muito boa, o lugar vale a pena, o lugar é bom, a terra é fértil, é produtiva, vale a pena nós estarmos ali. Só que tem um problema, aí já muda a oração, porque esse problema agora eles começam a dizer, existe um povo que é forte, existe homens que são grandes, existe dificuldade, são homens valentes de guerra, são homens tenebrosos, nós não vamos conseguir. Então primeiro eles trazem a notícia boa para eles, e depois eles começam a dizer, mas nós não vamos conseguir, não vai dar certo, o negócio é estreito. Números capítulo 13, versículo 28, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas, muito grandes, e ali vimos os filhos de Enaque. Aí o povo agora começou a se preocupar, os filhos de Enaque, Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 ou 11, é um povo grande e numeroso, alto como os gigantes, também estes foram considerados gigantes como os anaquins. Os israelitas viram os gigantes, eles viram aqueles homens, e a si mesmo eles viram como gafanhotos, mas não viram a Deus. Aí é que está o problema, eles olharam mais para o tamanho daqueles homens do que para o tamanho do Deus que mandou eles ir para lá. Eles olharam mais para o problema do que para Deus, a qual o havia tirado do Egito e direcionado para entrar naquela terra. O maior problema é que muitas vezes olhamos para aquilo que é dificultoso, para aquilo que nós podemos dizer que é complicado, que é estreito, o problema da sua vida. Olhamos mais para isso do que para aquele que nos fez a promessa. Olhamos mais para isso do que para aquele que nos prometeu. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E tem um detalhe, meu irmão, ele não falha. Não tem gigante, não tem muralha, não tem deserto, não tem mar vermelho, não tem rio Jordão, não tem nada, porque ele diz, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Oh glória. Eles tinham os olhos voltados para os obstáculos e não para o Senhor que os guiou até lá. Os olhos deles estavam mais para os problemas, para os obstáculos da vida, do que para o Deus que o havia chamado. Os olhos deles estavam mais para os problemas que surgiam no caminho, do que para o Deus que havia convocado, chamado eles. Os olhos de muitos estão atentos mais para os problemas que eles enfrentam do que para a solução que vem do alto. E o salmista ele diz que o meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Se ele criou tudo, meu irmão, apenas com a palavra, que haja luz, apenas com o poder da palavra, ele começou a criar tudo. E você acha que também ele não pode simplesmente trazer uma resposta, uma solução, uma direção, ou até mesmo te dar uma estratégia diante daquilo que você está enfrentando, sendo que ele é o Criador de todas as coisas. Ele quem criou. A descrença sempre vê os obstáculos. A fé sempre vê as oportunidades. Eles veem aqueles homens como gigantes e eles se comparam, somos como gafanhotos. A descrença sempre vai ver os obstáculos. Sempre. A descrença sempre vai olhar para o problema, para a porta fechada, para as adversidades, mas a fé, ela sempre vai enxergar uma oportunidade. Porque a fé não precisa de fato olhar e a porta estar aberta. Ela precisa ver a porta crendo que ela já abriu. Você entendeu? Se você não entendeu, eu vou repetir para você da glória. O problema é que a gente olha para a porta fechada, mas o Senhor está te convidando hoje para você já crer que ela abriu na sua vida. Ela abriu no seu caminho. Ei, pode estar fechada aos olhos do homem, mas a sua fé te leva a crer que ela já está aberta. É assim que nós precisamos compreender. Diga glória a Deus.
Caleb tenta convencer o povo, dizendo: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos. Ele está dizendo: vamos subir, vamos adiante, nós vamos prevalecer. Olha alguém de fé, olha alguém com fé dizendo para eles: nós vamos vencer, vamos embora, vamos seguir. Sabe, uma certa vez nós criamos uma estratégia de evangelismo. E a estratégia era nós evangelizarmos 3 comunidades e separarmos 50 cestas básicas para cada comunidade, visitando os lares e vendo a necessidade das pessoas. Aí alguém chegou e falou assim: nós não vamos conseguir. E era um líder. E eu olhei nos olhos deles e eu falei assim: você já tentou? Aí veio o silêncio, igual vocês fizeram agora. E eu falei para ele: qual a sua dificuldade? Ele: eu acho que a gente não consegue as cestas básicas e vamos demorar muito para poder alcançar tudo isso. Eu falei: fica tranquilo, eu me encarrego de conseguir as cestas básicas. Qual é a sua dificuldade de ir na comunidade? Pode deixar que eu vou na comunidade. Conseguimos um total de 150 cestas básicas. 150 famílias abençoadas. Dezenas de almas sedentas aceitaram a Cristo. E eu olhei para ele: e agora? Vamos fazer a segunda cruzada evangelística? Vamos dobrar agora para 300? Ele arregalou os olhos e disse: depois dessa, pastor, pode botar até 500 que eu vou para cima. Aleluia. Você está vendo a diferença? É o que Caleb está dizendo para eles. A maioria está dizendo: nós não vamos conseguir por causa das dificuldades, nós não vamos conseguir por causa do gigante, nós não vamos conseguir porque o povo é de guerra e nós não somos. Mas Caleb está dizendo: vamos subir com alegria. Caleb está dizendo: vamos subir com alegria. Sabe por quê? Porque nós vamos possuir a nossa herança. Ei, será que você entendeu bem? Herança. O Pai deixou para vocês, o Pai entregou para vocês. Ele está dizendo: é nossa, rapaz. O negócio nos pertence, a terra é nossa. A gente não está indo tomar o que é de ninguém, não. Nós estamos para receber de herança aquilo que é nosso. Aleluia, oh glória. Ele está deixando bem claro: a herança é nossa. Deus já nos entregou. Se Deus já nos entregou, então nós vamos receber aquilo que é nosso. Mas a Bíblia diz que os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Na lógica, claro, era mais forte. Claro que eles eram mais fortes. Sim, eles não estavam errados. O único problema é: se esqueceram de Deus. O único problema era: se esqueceram de quem os chamou. Se esqueceram de quem os havia convocado, de quem os havia levantado, de quem havia os escolhido. Eles esqueceram disso. Esse é o problema, que muitas vezes nós esquecemos quem nos chamou, esquecemos quem nos convocou, esquecemos que Ele é fiel para nos dar vitória. Aí é que está: esqueceram disso e se esqueceram do principal detalhe, se esqueceram do principal, que é Ele. Eles se esqueceram. Com grandes milagres Deus tirou os israelitas do cativeiro, fez com que atravessasse desolados desertos e chegasse às margens da terra prometida. Ainda assim, quando foram encorajados a dar o último passo de fé, entrar na terra, eles se recuaram, ficaram com medo. Olha para cá. Se até aqui a mão de Deus tem te sustentado, meu irmão, você acha que Ele vai te abandonar agora? Ou você acha que Deus te tirou do deserto para te abandonar no meio do caminho? Oh meu Deus, olha como Deus fala conosco. Você acha que Deus te trouxe até aqui para simplesmente deixar você perecer, deixar você ser envergonhado, deixar você ser humilhado? Você acha que Deus já abriu tantas portas para você? Você acha que Deus já te deu tanto livramento? Você acha que Deus já fechou tanta boca do leão, tanta cova, tanta
sepultura. Tu acha que Deus calou a boca de muitas pessoas para chegar até aqui e te largar na mão e te deixar sozinho? Você acha que Deus faria isso com você? Se fosse para você perecer, você tinha continuado lá. José, se fosse para você perecer, ele não te tirava, você ainda estava lá. Se fosse para você ficar nessa situação, se fosse para você se sentir desse jeito, ele não tinha mudado a tua história, meu irmão. Ele não tinha te tirado de lá, não, pode ter certeza. Se ele te tirou, é porque ele tem um propósito. Se ele te tirou, é porque ele tem algo para fazer através de ti. Se ele te chamou, é porque ele tem algo para realizar na sua vida. Mas não desanima nas primeiras batalhas. Não tenha medo dos gigantes que surgem no teu caminho. Não fique preocupado com os desertos que você vai atravessar. Não fique preocupado com as portas que se fecharão. Não fica preocupado com isso, porque aquele que cuida de você, ele dá semente para você, ele te dá condição, ele abre as portas necessárias para a sua vida. Aleluia. A opinião negativa de 10 espias causou uma grande rebelião entre aquele povo. A opinião deles fez surgir o coro de desespero. E a maioria se uniu a eles. Ao perder a perspectiva certa, eles, podemos dizer, cederam ao momento e esqueceram de Deus. Aquelas vozes dizendo para eles, a maioria de 12 espias, 10 trouxeram uma resposta negativa para eles. No início foram bem, mas depois nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. As pessoas ficaram desesperadas. Não havia sepulcro no Egito para nós morrermos aqui. Não havia, vamos morrer no meio do caminho. E agora, ao texto que nós estamos lendo, eles disseram, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aí diziam uns aos outros, vamos levantar um capitão, vamos se rebelar, vamos voltar. Ele está dizendo, vamos morrer, não era melhor ter ficado no Egito para morrer lá? Do que nos trazer para o deserto e morrermos aqui? Olha como as palavras negativas são de forma terríveis. É uma forma que o inimigo utiliza para desencorajar e desanimar muitas pessoas. Ele surge dizendo, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Ele estava dizendo, porque lá os homens são gigantes e nós somos como gafanhoto. Talvez alguém falou assim, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Por causa da crise, por causa da dificuldade, por causa do problema. Alguém está fazendo, está tentando, vamos dizer assim, ela está tentando construir um quartinho ali, um puxadinho para ela ali. Aí alguém fala assim, você não vai conseguir, por que você não vai? Porque o material está caro, o pedreiro está caro, está tudo difícil. Eu ouvi o testemunho da irmã aqui na semana passada, pastor Samuel, ela dizia assim, o meu sonho era ter um supermercado, ganhava R$1.000 por mês, e ela dizia, eu quero um supermercado, eu quero um supermercado. De repente começou a aparecer um monte de gente na porta dela. Olha, irmã, estou com a gôndola aqui. Olha, irmã, estou com prateleira. Olha, eu estou com freezer. E ela, meu Deus, como que eu vou pagar? Não se preocupa não, está aqui, ó. A senhora me paga quando puder. Hoje ela tem o mercado dela. Quando Deus quer fazer, irmão, não adianta. Ninguém impede, mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Não dê ouvido às palavras negativas. Se alguém falou que você não merece, irmão, não leva isso para o teu coração. Não repreende na hora. Diga bem na cara, está repreendido em nome de Jesus. Se alguém falar para você, não, mas você não é capaz, diga logo, cai por terra, Satanás, sai do meu caminho. Se alguém tentar te abater, tentar te entristecer, se alguém falar assim, não tem mais jeito, não tem vergonha na cara, não tem mudança, não vai adiantar, você está fazendo em vão, está vindo para a igreja em vão, está vindo para a terça da resposta em vão, repreende agora em nome de Jesus, dizendo, cai por terra, Satanás, não é em vão, porque quem me prometeu é fiel para cumprir com sua promessa. Você já viu que a maioria chega para você é dessa forma? É por isso que o que você fizer, meu irmão, fica de boca fechada, não fala para ninguém.
quietinho. Eu vou fazer isso. Não faça nada não. Ou melhor dizendo, não diga para ninguém nada não. Faça. Quem tiver que ver, vai ver. O dia que Deus quiser estampar o teu nome, quiser soprar o teu nome, fica tranquilo, é o que Ele vai fazer. E não tem quem impeça. Mas fica quietinho, não faça para ninguém, não fala para ninguém não. Faça. Não fica dizendo para ninguém não, eu vou trocar de carro, eu vou comprar um apartamento. Não fala para ninguém não, fica calado. Quando alguém falar assim, você está morando aonde? Você continua morando lá naquele puxadinho? Não, menino, não estou morando mais lá não. Mas onde você está morando agora? Você vai enrolando para tentar não falar. Onde você está morando? Eu te vi indo para a Zona Sul. Eu vi você subindo num prédio, bem ali de frente, como é que fala ali? A margem ali do Guaíba. Eu vi você chegando. Alguém falou para mim que viu você subindo lá para a cobertura. Aquela cobertura que dá de frente para o Guaíba. Ei, eu vi você, alguém falou para mim, eu quero saber se é verdade. Pois é, eu não queria falar nada não, mas Deus me abençoou, e agora eu estou morando num triplex, lá em cima, lá na cobertura. Ei, meu irmão, faça isso, fica calado, não fala para ninguém não. Quando alguém perguntar assim, e aí, cadê aquele comérciozinho? Nunca mais. Eu passei lá naquela loja, e eu vi as portas fechadas com a placa aluga-se. O que aconteceu? Você faliu? Não, querido, eu não falei não. Sabe o que aconteceu? Deus me abençoou de tal forma, Deus me abençoou de tal maneira, que aquela loja ficou pequena. Agora eu estou lá no centro, eu peguei um quarteirão, sabe? Deus abençoou de tal maneira, que a loja teve que aumentar. Era você, sua esposa e sua filha, éramos. Agora nós temos 15 funcionários trabalhando conosco. Quando perguntar para você, e aí? Parou com aqui, como é que chama aqui no Rio Grande do Sul? Cric, como é que faz rolo? Como é que é, José? Quando o cara faz um rolo de carro? Brick? É brick, né? E aí, parou com os brick? De carro, parei, filho. Mas por que aconteceu? Se enrolou não, meu amado. Agora eu estou com agência de carro. Você está entendendo? Não fala para ninguém não, meu irmão. Vai chegar um dia que aquele que te viu naquela lojinha pequenininha vai passar lá no centro, vai olhar assim, opa, calma aí. Ô, irmã fulana, o que você está fazendo aqui no centro? Não, é que eu mudei para cá. Essa é minha loja. Calma, querida, atende aí que eu vou conversar com ela aqui. O que aconteceu? Foi o Senhor dos Exércitos. Ele prometeu e Ele é fiel. Mas você não falou nada. É por isso que deu certo. Porque eu não falei nada para ninguém. É por isso que deu certo. Porque a maioria das pessoas vão tentar te desencorajar. A maioria das pessoas vão dizer para você, te chamar de louco. A maioria das pessoas vai falar assim, você é maluco. A maioria das pessoas vai dizer assim, não faça isso. Na verdade, é uma inveja que está dentro deles, é uma falta de coragem tão grande, um medo, não sei o que é, que eles vão tentar te desencorajar. Mas na realidade, eles queriam ter essa ousadia que você tem, mas não tem. E por não ter essa coragem, essa ousadia, essa fé, eles vão dizer, se eu não tenho, ninguém vai ter. Só que nesta noite, eu repreendo no nome de Jesus, esse espírito maligno que se levanta para tentar te desencorajar, para tentar te entristecer, para tentar abater a sua fé. E venha sobre ti ousadia, coragem, determinação, direção, estratégia e as bênçãos do Senhor sobre vocês. Aleluia. Eles avaliaram de forma negativa a possibilidade de conquistar as cidades fortemente armadas. Eles mesmos avaliaram de forma negativa. Eles tiveram com medo. Viram numerosos habitantes, entre os quais eles relatavam ter os gigantes. Ter os gigantes. O problema era que o povo se concentrou em sua própria força antes que no poder de Deus. A vitória vinha das mãos do Senhor dos Exércitos e não da mão deles. Lembra de Josafá? Lembra? Josafá, quando chega para ele a notícia de que os inimigos se ajuntarem como um acordo, ele foi para o templo orar, foi falar com Deus. Aí Deus levanta o profeta Jaziel para dizer para eles, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Parai, sai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Você está entendendo? Se Deus falou para você, José, vai, então vai, meu irmão. Se Deus falou assim, tem grandes coisas a fazer por teu intermédio, então creia, confia. Se Deus
Deus falou que abre as portas no teu caminho, então segue, não tenha medo. Portas fechadas vão surgir, mas é questão de tempo que elas se abrirão. E a porta que Deus abre para você, ninguém fecha. Talvez você esteja olhando por uma porta pequena, quando Deus tem uma porta maior para te abrir. Às vezes você está olhando para algo pequeno, quando Deus tem algo grande. Deus não estava prometendo para eles um pedacinho de terra, Deus não estava prometendo para eles apenas um pedacinho de chão. Deus estava prometendo a eles coisas grandes. Deus estava prometendo para a descendência deles. Não era apenas para aqueles homens, mas era para futuras gerações, era para os seus filhos, era para os seus netos. Eu não sei se você crê, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui nesta noite, e o que Deus vai colocar sobre as tuas mãos, o que Deus vai fazer sobre a tua vida, meu irmão, não vai ficar limitado somente a esse tempo, não vai ficar limitado somente a você. Deus coloca sobre as tuas mãos coisas grandes e firmes que alcançarão as próximas gerações. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos regozijarão daquilo que Deus hoje coloca sobre os teus cuidados. Então creia, vai adiante, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Nada nos transmite mais segurança do que a certeza que Ele está conosco. Isso pode entender, nos traz um conforto. Moisés, ele chega num tempo que ele fala com Deus assim: não insiste para que levantemos acampamento se a tua presença não for conosco. Ele entende a importância da presença de Deus. Ele entende a importância que Deus esteja com eles. Ele diz: o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e Ele é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo capítulo 15, versículo 2 e 3. Ele está dizendo: o Senhor é o seu nome, é o Senhor de guerra, que vence batalha. Josué capítulo 1, versículo 9, olha o que Deus está dizendo para Josué. Ele está dizendo: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ao ouvir esta palavra, automaticamente ele já cria uma estratégia de guerra. Vamos enviar homens lá em Jericó. Deus trouxe ânimo para ele, Deus trouxe alegria para ele. Deus deu a ele ânimo para que ele se levantasse e entendesse que Deus era com ele. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Números 14, versículo 1. Toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. O povo preferiu desistir de seguir adiante do que confiar em Deus. Choraram a noite toda, murmuravam contra Moisés. Eles murmuravam, eles choravam. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento define murmuração como um ato de rebeldia, descrença, desobediência a Deus e às autoridades divinamente constituídas por Ele. O Dicionário de Língua Portuguesa fala de murmurar como um ato de queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de coisa, reclamar de tudo. Enquanto isso, a palavra de Deus nos diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 diz: eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Então não temas e não te assuste. É Deus falando para ele: você tem a promessa, rapaz. Deus, ele te prometeu, Deus havia prometido. Então se levanta, vai lá, toma posse dessa terra, toma posse da promessa. Não tenha medo, não se assuste, levanta a cabeça e vai adiante. Mesmo diante da dificuldade, podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar. O que é que você escolhe hoje? Eu prefiro continuar. E você? Se você prefere continuar, meu irmão, então joga a mão lá em cima e dá glória para Ele e diga: eu vou até o final, Senhor.
Davi, ele não temeu ao tamanho de Golias. Davi, ele não teve medo. Ezequias não se assustou com o poderoso império da Síria. Ele clamou a Deus. Números 14:4, diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Muitas pessoas preferem desistir diante das dificuldades, mas os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então confia no Senhor, meu irmão, confia no Senhor. Dos que espiaram as terras, rasgaram as vestes e disseram: vamos adiante, vamos prosseguindo. A terra pelo qual passamos é uma terra boa. E sabe o que ele fala? Ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque quantos são eles nosso pão? Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais, não tenham medo, não tenha medo. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Aquele que te prometeu é fiel, aquele que te escolheu é fiel, aquele que te chamou é fiel para te dar a vitória. Oh, glória! Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé, mas se coloca de pé dando glória para Deus. Se coloca de pé glorificando ao nome daquele que vive e reina para sempre. Levanta a sua mão para dar glória a Ele.